Amém, meus irmãos. Antes de eu entrar no título e na mensagem, eu quero fazer uma introdução, tá bom? Eu gosto sempre de deixar assim um pouco claro o assunto, a introdução, trazer um pouco do contexto, né, para a gente poder entender o que Deus quer falar conosco. Amém? Pode deixar o som. Então, eu creio que a maioria de vocês com certeza sabe da história que o povo que se fez escravo no Egito, certo? Ali quando Josué e seus filhos, que são as tribos de Israel, ainda como família, eles descem para o Egito em busca de alimento, né? Vocês sabem a história. E ali eles acabam residindo naquele local. E ao passar dos anos, ao passar de muitos anos na verdade, cerca de 400 anos, esse povo foi se tornando muito numeroso no Egito. E Faraó, vendo que aquele povo se multiplicava de uma forma maior que o seu próprio povo, ele acaba tendo medo. E esse medo faz o quê? Ele decide então colocar o povo hebreu num contexto de escravidão. Então ele pega aquele povo numeroso, escraviza eles, e assim eles permanecem por cerca de 400 anos no Egito, trabalhando, construindo tijolos para todas as construções e edificações que Faraó pretendia fazer na época. Então, eu creio que esse contexto você conhece, você já sabe, né? E com certeza você também já ouviu falar de Moisés, que na verdade era o libertador. Ele foi chamado para ser o libertador. Deu? Parou aí? Não é que está todo mundo olhando para lá, fui ver o que estava acontecendo. Moisés foi chamado para ser o libertador. Então ele assume esse lugar e ele conduz todo esse povo para sair da terra do Egito. Então, ir rumo à terra. Qual terra? Me ajuda aí, vamos participar. Qual terra que Moisés ia guiar o povo? A terra prometida, maravilha. Só que você sabe que nesse meio tempo, entre a escravidão e a terra prometida, ali tinha vamos lá, tinha o que no meio do caminho? Tinha um deserto. Muito bem, agora vocês estão prestando atenção. Legal, estou gostando. E vocês sabem também que esse povo que demoraria 40 dias para chegar na terra prometida, eles demoram quanto tempo? 40 anos, perfeitamente. E talvez alguns não saibam disso, que é um detalhe, mas é um detalhe muito importante, que todo esse povo que sai do Egito morre no deserto, a não ser Josué e Caleb. Josué e Caleb são os únicos que saem do Egito e entram na terra prometida. Todo o restante do povo que entra na terra prometida foi um povo que nasce no deserto, porque eles continuavam se multiplicando, tendo filhos e filhas. Então imagina que são 40 anos, e nesse contexto de 40 anos eles tiveram muitos filhos e filhas. E a não ser Josué e Caleb, que saíram do Egito, quem entra na terra prometida é o povo que nasce no deserto, ok? Esse é um detalhe importante que talvez você não sabia, eu quis agregar aqui para você. E aí então, já pela mão de Josué, que era ali o sucessor de Moisés, Josué conduz esse povo a entrar na terra prometida. Eles atravessam o Rio Jordão, mais uma vez de uma forma miraculosa, o rio para, é uma cena que eu fico imaginando quando li ali o texto, eu fiquei imaginando, como se deve ser um rio de águas correntes que para de correr e as águas vão se acumulando, e o povo passa a pé seco. Eles fazem uma cerimônia no meio do rio, erguem um altar, e aí depois eles atravessam, então o rio volta a correr. E eu fiquei na minha cabeça imaginando como deveria ser essa cena, que coisa assim, de se admirar, um rio que para, mas é coisa da minha cabeça. E aí então eles entram na terra prometida. Entrando na terra prometida, ali eles começam a entrar em muitas batalhas e conquistar suas cidades e territórios, e aí cada tribo recebe o seu lugar. E é isso, E a gente sabe que até aí a gente conhece muito dessa história. E por que eu estou falando isso? Não é só para repetir aquilo que você já sabe, porque a nossa vida com Cristo Jesus, ela é sim muito semelhante a esse processo de libertação que eu detalhei aqui no Antigo Testamento. E se você é um bom leitor de Bíblia, você sabe que o Antigo Testamento, a velha aliança, ela é o quê? Ela é a sombra do que haveria de vir, Ela era uma pré-anunciação do que Jesus faria.
Então tudo aquilo que aconteceu, aquele passar do povo pelo mar, aquilo é um batismo, certo? O deserto é um tempo de transformação. A terra prometida é o acesso a um lugar de plenitude das bênçãos de Deus. Então tudo aquilo era uma pré-anunciação do que haveria de vir. E o que haveria de vir? Jesus. Então pensa comigo, eu e você estamos vivendo na plenitude dos tempos. É isso que a palavra nos declara. Tudo isso que a gente tem aqui na palavra de Deus, tudo aquilo que a gente sabe, todas as promessas, toda a profecia está se cumprindo agora, conosco. Nós temos todo esse acesso a tudo isso. Em outras palavras, eu poderia dizer assim, que nós somos o povo que temos acesso à terra prometida. Amém? Amém. Agora eu pergunto para você, se todos nós que conhecemos a Jesus Cristo, entregamos nossa vida a Ele, certo? Podemos então adentrar na terra prometida? Eu pergunto a você, e eu me pergunto também, o porquê que eu não vivo todas as bênçãos da terra prometida? Eu não sei você, mas eu já me peguei por momentos pensando assim, puxa Deus, eu estou há tantos anos, que eu entreguei a minha vida a Ti, que eu estou aqui te servindo, te buscando, né? Tentando fazer a coisa certa, mas por tantas e tantas vezes eu vejo a minha vida, em algumas áreas talvez, como dizem, vou colocar um ditado aqui para você entender o que eu estou falando, aos trancos e barrancos. Parece que é luta em cima de luta, batalha em cima de batalha. Parece que a gente vence uma área e no outro dia começa uma nova guerra. E tem vezes que é a mesma batalha todos os dias, por longos anos e anos e anos e anos, e aquilo não se resolve. E aí eu sei que você e eu também já fiz muito isso, a gente começa a entrar num lugar de oração, de batalha, dizer, Deus, por que isso está acontecendo? Só aconteceu comigo isso ou você já passou por algo semelhante? Provavelmente sim. Então agora eu quero entrar então com o título e com a mensagem, porque essa era a introdução. O título, se quiserem até colocar, é Escravos, falando escravo, tá? Escravos na Terra Prometida. Você já ouviu falar sobre isso? Alguém aqui já ouviu uma mensagem sobre escravos na Terra Prometida? Amém, aleluia. Ainda bem que tem alguém, porque daí se fosse só eu que tivesse ouvido, não seria de Deus, né? Porque Deus não tem nada novo. Tudo que Deus quer que a gente saiba já foi revelado. Só falta a gente acessar esse conhecimento, tá bom? Mas sim, é possível, e infelizmente isso é possível, porque se dependesse de mim não seria assim, mas não sou eu quem decide é Deus. Mas é possível sim, eu e você, nós que verdadeiramente conhecemos a Jesus Cristo, fomos libertos, fomos regenerados, nós nos batizamos, e tudo isso que você sabe que a palavra diz que acontece com aquele que conhece verdadeiramente Jesus, e uma vez entra nesse lugar da terra prometida, mas estando nesse lugar da terra prometida, que é Jesus Cristo, nós podemos ainda, mais uma vez, nos tornarmos escravos, ainda assim nesse lugar. E é esse desafio que eu quero lançar para você essa noite, porque talvez você esteja vivendo esse momento, e talvez você esteja se perguntando por tantas e tantas vezes para Deus, Deus, por que a minha vida ainda está assim, depois de tantos anos de caminhada contigo? Eu quero, pela graça de Deus, poder trazer aqui uma explicação, para que você possa olhar e dizer, puxa, é nisso que eu estou falhando, eu acho que foi aqui que eu errei, é aqui que eu me perdi, e poder, quem sabe, se consertar com Deus, amém? Então, para que não fique, obviamente, só em minhas palavras, porque tudo isso tem que ter um fundamento bíblico, né? Eu vou pedir, eu sigo no texto de Neemias, capítulo 9, versículo 36, pode abrir aí comigo. Sábado passado falei sobre Neemias, e eu sigo falando, o contexto é o mesmo, é a mesma profundidade da história. E também para trazer essa introdução sobre Neemias, a época em que esse texto é escrito e o que acontece aqui nesse contexto do texto, imagina assim, que Davi, que foi o grande rei de Israel, foi o rei responsável por conquistar a maior parte do território de Israel, aquilo que era a promessa de Deus estabelecido lá com Moisés, porque foi entregue a Moisés dizendo, essa tribo terá de tal e tal lugar, tal lugar, mas Israel nunca acessou todo esse lugar, a não ser com Davi, que chegou mais próximo da promessa, certo? Então vem Davi, após assumir Salomão, e a partir de Salomão já as coisas começam de novo, mais uma vez,
a irem por um caminho mau. E passado muitos e muitos anos, o que acontece? O povo entra em desobediência mais uma vez. E por conta da desobediência do povo, por mais que Deus teve misericórdia, teve graça do povo durante muitos anos, Deus precisa trazer uma correção a esse povo. Não é castigo, tá? Não é castigo, é correção. É corrigir a rota, tá? Até eu faço um desafio para você, para que a partir de hoje você entenda a palavra maldição de uma forma melhor. Porque a maldição, se você for ler Deuteronômio 28, quem está oferecendo a maldição é Deus. Aí você quer dizer, mas Deus amaldiçoa, Deus quer o meu mal? Não. A maldição, ela tem um contexto de correção. Ela é um alerta para a nossa vida, para que a gente possa entender que algo está errado e precisa ser corrigido, tá? Então o diabo, ele não tem capacidade de amaldiçoar você. Ele tem a capacidade de, através da nossa desobediência, pegou isso? Através da minha desobediência, o diabo tem a capacidade de interferir na minha vida. Mas é a minha desobediência que atrai maldição. Porque Deuteronômio 28, Deus é muito claro. Ele diz assim: eu ofereço a vós bênção e maldição, vida ou morte. Escolhe, pois, a vida. Então a maldição é uma escolha também, mas é uma escolha pessoal nossa, certo? Então, dentro de todo esse contexto, o povo vai escravo. Ele é levado cativo para a Babilônia, certo? Nabucodonosor, rei da Babilônia, vai lá, pega todo o povo hebreu, todo não, né? Escraviza boa parte do povo hebreu. Ele só deixa em Jerusalém, em Israel, o povo mais pobre, o povo mais miserável, e eles tinham uma única função lá, não deixar o mato tomar conta. Mas os estudiosos, os letrados, os sacerdotes, os príncipes e todo o povo que tinha uma grande influência naquele lugar é levado como escravo. Daniel, né, é um exemplo, e outros mais vocês sabem. Só que após 70 anos, o povo então é liberto. O povo sai do cativeiro da Babilônia. Está funcionando? Está funcionando. Então eles retornam para Jerusalém, certo? Só que Jerusalém está toda destruída. E diante dessa destruição, alguns homens decidem reerguer as muralhas, o templo e tudo mais. E um desses homens é Neemias. Então esse é o contexto. O povo de Israel já estava na terra prometida. Eles já tinham acessado a terra, eles já tinham construído cidades, já tinham edificado o templo. Aquele templo que Salomão ergueu, melhor dizendo. Que era uma dos desejos de Davi, mas Salomão é quem constrói. Só que você vai lendo que Neemias vai reparando as brechas, ele vai consertando tudo que o povo estava fazendo de errado. E aqui nesse capítulo 9, no versículo 36 em diante, tem algo que quando eu li me chamou a atenção e me fez ficar temeroso diante de Deus. E eu quero compartilhar isso contigo. E diz assim: eis que hoje, Neemias falando, estamos uma vez mais escravos, e escravos na própria terra que concedeste aos nossos antepassados, para usufruírem dos seus frutos e de todas as boas dádivas que brotam da terra. Por causa dos nossos, o quê? Me ajuda aí, por quê que eles ficaram escravos? Pecados. E sua abundante e valiosa produção agora é entregue aos reis que colocaste sobre nós. Eles mandam sobre a vida de cada um de nós e são proprietários de nossos bens e rebanhos. Agem como bem lhes parece, e nossa humilhação e tristeza não tem limites. Considerando, portanto, tudo isso, decidimos o quê? Estabelecer um pacto por escrito e assinado por nossos príncipes e líderes, assim como por nossos levitas e sacerdotes. Quando eu li que Neemias está dizendo assim: olha, nós estamos na terra prometida, na terra que emana leite e mel, na terra em que nós produzimos muitos frutos, rebanhos e tudo mais, mas nós não estamos usufruindo disso porque nós somos escravos. Quem está usufruindo disso são os reis que nos governam. E aqui ele fala no versículo 37, eles mandam sobre a vida de cada um de nós. Eles são proprietários de nossos bens e rebanhos. E eu arrisco dizer que esse é um contexto de muito cristão hoje em dia. É um cristão que conheceu Jesus, que talvez até passou por algum processo de libertação e de transformação, que talvez até por algum tempo caminhou firme com Jesus. Eu não sei como que está a sua vida, como que foi, não importa agora, isso importa para Deus. Mas a questão é que em algum momento o pecado voltou a fazer parte da nossa vida. E por conta do pecado,
nós de novo nos tornamos escravos dentro da terra prometida. E eu arrisco dizer aqui para você, com temor diante de Deus, que eu acho que é muito pior ser escravo na terra prometida do que ser escravo no Egito. O Egito representa o governo de Satanás. Aí você quer dizer, meu Deus, Fernando, você está dizendo que é melhor então ser escravo do diabo do que ser escravo na terra prometida? Eu acho que é, sabe por quê? Porque na terra prometida, se eu estou em pecado, se eu estou desviado da palavra, eu continuo sendo escravo de Satanás. Só que eu estou debaixo do engano. Porque eu acho que eu estou santo, eu acho que eu estou salvo, eu acho que eu estou bem, porque eu ainda tenho uma aparência de cristão, mas não tenho uma essência de cristão. E esse lugar é o lugar talvez mais perigoso, porque quando o povo está no Egito, o que eles fazem? Vamos lá, voltando um pouquinho aqui na memória só, se você é bom de Bíblia você vai me acompanhar. Quando Deus vai levantar Moisés, o que Deus fala? Eu ouvi o clamor do meu povo. É isso ou não? Então o povo que estava escravizado no Egito, ele sabia que estava escravo, ele sabia as penúrias, as misérias e tudo que ele vivia. Então o que ele fazia? Ele erguia em todo o tempo clamores a Deus. Deus, nos livra desse lugar. Agora eu peço a você, pensa um povo que está dentro da terra prometida, está dentro da cidade santa, dentro de Jerusalém, né? Ele acha que está no melhor lugar, ele acha que está bem, ele acha que está perto de Deus, mas ele continua escravo. Será que esse cara vai estar em clamor, em oração, em jejum pela vida dele? Talvez ele não se dê conta. Talvez é o que a gente pode chamar aqui daquela pessoa que está vivendo uma vida religiosa. E vocês sabem que Jesus, quando ele vem e ele inicia o seu ministério, eu não sei se você já leu assim, com essa visão, eu acho muito interessante que ele chegava diante dos pecadores e o que Jesus oferecia para os pecadores era misericórdia. É ou não é? As pessoas se quebrantavam diante de Jesus e Jesus ia lá e dizia, olha, teus pecados estão perdoados, levanta, anda, né? E assim muita coisa acontecia. Como aconteceu também, cadê os teus acusadores? Não tem mais ninguém aqui, você está perdoado, vai e não peques mais. Diante dos pecadores Deus oferecia misericórdia, mas o que Deus oferecia para os fariseus? Para os religiosos, para os falsos mestres? Raça de víboras, vocês são como sepulcros caiados. E aí, meu irmão, é isso que eu estou querendo dizer. Se você está lá, ainda não convertido, mas está clamando a Deus, Deus oferece para você misericórdia. Agora, se você está num lugar de religiosidade, de arrogância, de orgulho, por achar que por um dia que conheceu Jesus, você está tudo resolvido, Deus talvez esteja olhando para você e dizendo, a nossa conversa é diferente, porque o que você precisa já não é mais apenas misericórdia. Credo, Fernando, não é só a misericórdia, tem coisa para consertar. Porque entenda só o que eu vou dizer aqui, ó. Para você acessar a salvação, nós dependemos exclusivamente de uma coisa, a graça de Jesus Cristo, amém? Então, é isso que está lá em Efésios, que pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie, amém? Agora, o que talvez muitas vezes negligenciaram para você, é que o acesso à salvação é totalmente gratuito. Agora, se manter na terra prometida, exige um preço. Qual o preço, Fernando? Obediência à palavra de Deus. Você vai ver comigo aqui, e eu quero desafiar você, abre no capítulo 10 de Neemias, abre aí por favor, eu vou abrir aqui também, você vai entender o que eu estou falando, porque tem algumas coisas, meu irmão, que a gente bagunçou um pouco, sabe, no sentido da informação. Por exemplo aqui, ele está dizendo no capítulo 9 o seguinte, ele está dizendo, olha, o que fez o meu povo se perder é o que? O pecado, certo? Foi isso que você leu, né? Deixa eu achar aqui, que não está fácil com a mão só. Agora, quando a gente fala pecado, a gente precisa separar duas coisas. Existe a prática do pecado, que é o que a gente fala, são pessoas que são praticantes do pecado, e tem uma coisa que é o pecado original. O que é o pecado original, Fernando? Todo ser humano, ao nascer, carrega o quê? O pecado original, a semente de Adão. Então, todos nós, ninguém nasce santo, todo mundo nasce corrompido, certo? Todo mundo nasce corrompido,
todo mundo nasce dependente da graça do Senhor Jesus, amém? Todo mundo, não importa a condição que você nasceu dentro da igreja, se você foi consagrado aos seus 6 meses de idade, você depende da graça do Senhor Jesus. Não há o que fazer, ok? E quando a gente lê aqui pecado, a gente acha que pela prática do pecado apenas, eu falo apenas porque sim, isso é extremamente importante para afastar você de Deus, mas não é única e exclusivamente, sabe por quê? Porque antes de você chegar num nível de viver uma prática de pecado, tem outra coisa que você falhou. E é isso que eu quero provocar você. Você já está com o capítulo 10 aberto, eu estou aqui com o 9, só vou dizer aqui. Aqui no finalzinho, versículo 38, ele fala assim: considerando, portanto, tudo isso, decidimos o quê? Estabelecer um pacto por escrito. E o pacto está aqui no capítulo 10. E o que eles falam aqui no capítulo 10? Eles falam que seguiu a assinatura, eles seguem falando todos que assinaram esse pacto, e lá no versículo 28 está escrito assim: e todos os demais membros da comunidade, sacerdotes, levitas, vigilantes dos portões, cantores, servos do templo, e todos os que se separavam dos povos de outras terras para dedicarem-se ao quê? A obediência da Torá, a lei de Deus, suas esposas, seus filhos e filhas, bem como todos capazes de entender. Primeiro pecado, ou melhor, o que te leva a uma prática de pecado é a não prática da palavra de Deus. Ou até em outras palavras, talvez até o desconhecimento da palavra de Deus te leva a uma vida de pecado. Porque tem duas situações. A gente pode aqui separar em duas situações. Aqueles que não conhecem, estão no pecado porque não conhecem, e aqueles que conhecem e decidem viver no pecado. Eu acho que, vou falar eu acho porque isso aqui é meu, que aqueles que não conhecem e estão vivendo, têm um nível de juízo, porque não está isento do juízo, ok? Sabe por que ninguém está isento do juízo, do desconhecimento da palavra? Porque todo mundo tem acesso, ok? Não tem ninguém aqui que não tem acesso à palavra, todos têm. Mas aqueles que conhecem e decidem viver, mesmo conhecendo a verdade, viver fora da verdade, esse tem um nível de juízo ainda maior. Mas todos, tanto que aqui eles colocam assim, que eles chamaram filhos, filhas e todos que fossem capazes de entender. Então olha aqui, meu irmão, a condição que leva um homem e uma mulher de Deus, uma vez salvo, uma vez introduzido na terra prometida, sobre as bênçãos de Deus, voltar a ser escravo é o quê? A desobediência à palavra de Deus. E esse é o resgate que Neemias fez diante do povo. Eles foram lá, reconstruíram as muralhas, começaram a reedificação do templo, só que Neemias tinha uma consciência divina no seguinte sentido, um conhecimento dessa ciência divina de dizer, não adianta nós edificarmos muros, erguermos pedras, porque o que vai nos sustentar a partir de hoje é o conhecimento e a obediência da palavra. E é isso que está nos faltando. E é isso que eu desafio você. Talvez você pare agora e comece a pensar na sua vida e dizer, olha, nessa área, Fernando, eu estou lutando há muitos anos. Não sei se é na sua vida conjugal, na sua vida financeira, nas suas questões passadas, nas questões emocionais. Você pode aí, você mesmo, fazer a sua avaliação, de olhar para a sua vida e dizer, olha, essa área, Fernando, realmente eu estou assim. Eu estou me sentindo um escravo, mesmo há tantos anos, buscando a Deus, servindo a Deus. Isso tem me desanimado, Fernando. Isso muitas vezes tem me desencorajado a buscar a Deus, porque eu estou há tanto tempo nessa luta e nada muda. É como se Deus não desse atenção para mim, é como se Ele não se importasse comigo. Mas eu quero dizer para você que sim, Deus se importa. Sim, que Deus está olhando a sua dor e o seu sofrimento, sim. Só que o que Deus está esperando de você é uma resposta. E qual que é a resposta? É um desejo de dizer, cara, se isso aqui está errado na minha vida, eu vou buscar a solução. Aonde? Na palavra. Eu falo para você, meu irmão, sim, eu também passei e passo por lutas. Eu também já tive situações na minha vida que eu fiquei durante anos em oração, dizendo, Deus, me ajuda, me dá uma luz, me mostra um caminho, eu não estou achando, eu não sei como resolver. E por horas isso às vezes é sim cansativo, mas escuta, parar não resolve. Parar não resolve. Siga orando,
siga clamando, busque, se dedique a isso. Eu falo para vocês, olha, além da palavra, nós temos tanto material de ensino, livros, homens de Deus que têm um conteúdo maravilhoso para mudar e transformar a nossa vida. Está tudo acessível a nós. Mas muitas vezes nós decidimos apenas murmurar diante de Deus, reclamar diante de Deus, para tentar, sei lá, justificar e achar que não, mas é assim mesmo, é assim mesmo. Escuta, não é assim mesmo. Não é assim mesmo. Sabe, meu irmão, quando Jesus, o que acontece na cruz? Chama, dentro da teologia, morte substitutiva. O que é isso, Fernando? Jesus, ele não só morre em nosso lugar, certo? Porque ele morreu no meu e no seu lugar para nos dar a salvação. Mas ele nos oferece o seu lugar. O que isso quer dizer, Fernando? Quer dizer que então você passa a ser cordeiro de Deus em Cristo Jesus. É isso que a palavra nos fala, certo? Que nós somos o quê? Cordeiros de Deus em Cristo Jesus. Então toda a herança que era de Cristo, que ele como Filho de Deus tem direito, passa também a ser nosso, amém? Amém. E por que não acessamos a herança? Porque somos imaturos. Escuta isso. Deus não entrega a sua herança a homens e mulheres imaturos. A herança está lá, está disponível. E a Bíblia fala o quê? Que enquanto o herdeiro o herdeiro for menor, em nada ele difere de um escravo. E ali ele fica sob os cuidados de um tutor. Então, o que nos impede, às vezes, até de usufruir daquilo que é promessa para mim e para você, é a nossa imaturidade diante de Deus. E a maturidade, meu irmão, ela vem pela instrução. Pela instrução. A gente aprendeu errado, a gente acha que a nossa maturidade vem pelos erros, né? Se não foi assim que você aprendeu? Foi ou não foi? Quantas vezes você já ouviu nessa vida dizer assim: não, a gente amadurece errando, né? É errando que se aprende, não é? Foi isso que você aprendeu? É mentira, não é errando que se aprende. É estudando que se aprende. É buscando que se aprende. É olhando para os modelos que deram certo que se aprende. Você não precisa bater cabeça para aprender. Você precisa dedicar no que é certo para aprender. Olha para pessoas que deram certo. Olha para pessoas que têm fruto. Tá? Primeiro é isso, tá? Você quer seguir alguém, ter alguém como modelo na sua vida, seja de família, seja de ensino, profissional, não importa o que você for buscar, isso é bom, é importante, só que olha o fruto antes de tudo. É menos a narrativa e mais o fruto, amém? É isso que verdadeiramente importa. Então, meu irmão, o que faz nós sermos, ou melhor dizendo, o que faz nós nos mantermos libertos em terra prometida é a obediência à palavra. A partir do momento que eu me afasto da obediência, ou deixo de buscar a palavra de Deus, eu começo a ir para um caminho novamente de escravidão. E esse é complicado, porque daí eu acho que eu estou salvo, eu acho que está tudo bem, eu acho que eu estou bem com Deus, porque eu continuo indo na igreja todo sábado, né? E glória a Deus que você vem, que bom que você vem. Só que lá fora a sua vida não condiz com o que você vive aqui. Não sei se isso é verdade, estou só supondo aqui, não estou acusando ninguém. Então, meu irmão, o que nos mantém na terra prometida é a obediência. O que nos faz acessar é a graça, mas o que nos mantém é a obediência. E é isso que nós precisamos resgatar. Diante do fechamento das brechas, diante da reconstrução dos muros, diante de toda a edificação que é necessária, o que vai nos manter é a palavra de Deus. É o quanto você busca conhecer a palavra de Deus. E eu quero provocar você, porque talvez você até já tentou fazer isso. E talvez você diga assim: Fernando, eu já tentei, eu já li, eu não entendi, é difícil, é complicado. Entenda aqui, meu irmão, escuta o que eu vou dizer. A Bíblia fala que Deus, ele conhece até a intenção do nosso coração, amém? Não só os nossos atos, mas conhece a intenção do nosso coração. Eu falo aqui, eu falei um pouco semana passada. Ali nos meus 16, 17, 18 anos de idade, quando eu ainda estudava, frequentava a escola,
Eu reprovei durante 3 anos na 8ª série. E uma das matérias que eu mais tinha dificuldade era português. Então você pede para mim assim: Fernando, quantos livros você já leu na vida? Hoje alguns. Mas quantos livros eu tinha lido antes de conhecer Jesus? Nenhum. Não tinha lido nenhum livro. Por quê? Porque eu era péssimo em português. Eu odiava português. Me falava em leitura, eu nunca tinha lido nada. Mas aí eu tenho uma experiência com Jesus. E nessa experiência com Jesus, eu entendo ali, por uma revelação da parte de Deus, a necessidade de eu ler a Bíblia. Eu preciso conhecer o que Deus quer que eu saiba. Porque tudo que Ele quer que eu saiba está aqui, amém? E aí eu falei, eu vou ler esse negócio. Então o primeiro livro que eu passo a ler é a Bíblia. E o que a gente julga ser o mais difícil, certo? E aí eu fui lá, falei, beleza, eu vi Gênesis, né? Aí Gênesis, daí eu olhei, aí eu descobri que tinha Velho e Novo Testamento, porque até então eu nunca tinha pegado uma Bíblia na mão. Mas como eu tinha tido uma experiência com Jesus, aí o que eu pensei comigo? Eu falei, se eu tiver uma experiência com Jesus, eu quero primeiro saber de Jesus, né? Quero saber quem esse cara é. Então comecei em Mateus. Aí eu comecei a ler Mateus, genealogia de Mateus. Eu li Mateus, Marcos, Lucas, João. E sabe o que eu entendi? Nada. Falo para você com sinceridade. Eu lia folha a folha, palavra a palavra, parágrafo a parágrafo, e terminava, e eu só sabia que eu não tinha entendido nada. Era que nem entrar aqui e sair do outro lado. Era um vazio total. Só que eu não parei. Eu falei, Deus, é o que eu tenho. Não conhecia nenhuma igreja na época, não tinha um pastor na época, eu tinha recém me convertido. Lá na cidade que eu me converti, eu e minha esposa, igreja evangélica não era comum, tá? Não era uma coisa assim acessível como é aqui. Ainda mais eu que vim de uma família muito católica. Então, você ir para uma igreja evangélica era algo assim, tipo, você está sendo execrado da sua família, você nunca mais vai falar com a sua família, você vai ser excluído da sociedade. Então a gente ainda levou 8 meses depois de conhecer Jesus para ir para uma igreja. E nesses 8 meses fomos lendo a Bíblia, em casa, eu e minha esposa. Só que eu não parei, eu segui lendo a Bíblia, eu estava em Atos dos Apóstolos. Quando eu chego mais ou menos lá em Paulo, quando começa a falar mais de Paulo, que é praticamente a metade de Atos dos Apóstolos, eu acho que Deus viu a intenção do meu coração. E aí, meu irmão, aí a coisa mudou. Aí já não era mais uma leitura, era a revelação da parte de Deus. Eu ia lendo e era como se o Espírito Santo fosse me revelando o que estava escrito. Então entenda, meu irmão, que a Bíblia não é um livro comum, a Bíblia é um livro espiritual. A Bíblia é o único livro no mundo que você lê com o autor do lado. Que você pode em todo momento consultar o autor desse livro. Então, se você tem dificuldade, se esforça. Comece. Esses dias, ou melhor dizendo, esse ano eu comecei a incentivar, eu e minha esposa, incentivar meu filho a ler mais a Bíblia. Ano passado ele já tinha começado, ele leu quase Salmos todos, eu não sei qual que ele parou, mas esse ano eu falei, Miguel, esse ano eu quero que você comece em Mateus. E aí ele começou, ele leu um capítulo por dia, todos os dias, ele tem 8 anos de idade. E aí esses dias ele veio meio que se queixar para mim, ele falou, papai, eu li ali, mas eu não entendi nada, papai. Quando ele falou, não entendi nada, eu falei, tudo bem, filho, segue lendo. Eu lembrei do que eu vivi, eu falei, fica tranquilo, segue lendo. Se achar uma palavra difícil, vem, pede para o pai dá uma ajuda, mas segue lendo. Até a Cláudia falou, Fernando, será que não é muito para ele? Ele é pequeno. Eu falei, não é uma leitura comum, deixa ele com o Espírito Santo ali, deixa ele começar a ter intimidade com esse negócio, deixa ele começar a tomar gosto por isso, sabe? E aí ele todo dia, está lendo um capítulo por dia. E além da sua leitura, meu irmão, nós temos muito material para poder auxiliar, e nós temos pessoas de Deus para poder auxiliar também. Então escuta, não tem desculpa, tá? A leitura da palavra não é uma opção para o cristão, ela é uma obrigação. A palavra, meu irmão, é o que vai alimentar eu e você, tá? A palavra é o que está nos nutrindo na terra prometida, é o que está nos fortalecendo na terra prometida. É como você está num oásis, você tem todo um deserto em torno, você chega num oásis e você não usufrui daquilo.
Você está no melhor lugar que você poderia estar, você está com tudo pronto, mas você decide negligenciar tudo que tem e decide não participar de tudo que Deus te deu. Essa é uma vida de um cristão que não conhece, não lê a palavra e não pratica a palavra de Deus. É escravo na terra prometida. A impressão que eu tenho é que o nosso país está cheio de escravo na terra prometida. Está cheio de gente que conheceu Jesus, cheio de gente que teve experiência com Deus, mas ele só queria um problema resolvido da sua vida. Ele nunca se envolveu com a palavra, ele nunca teve um relacionamento com Jesus. Ele queria apenas a solução para um problema. E aí ele acha que aquela solução chegou e então está tudo bem, agora eu vou tocar o resto da minha vida assim, porque Deus está comigo. Sabe, tem muita distorção hoje no que é ensinado. Eu vinha com a minha esposa hoje de manhã cedo de Cuiabá, nós estávamos em Cuiabá ontem viemos hoje cedo, e escutando uma rádio gospel, e de repente começou a tocar uma música assim, eu não sei que música é, nunca tinha ouvido, eu só sei que o cantor falava assim, e Deus vai te honrar, e Deus vai te honrar, e Deus vai te honrar. E daí eu comecei a escutar aquilo, eu comecei a ficar incomodado, eu falei, mentira de Satanás, Deus não vai honrar você, Deus não vai me honrar. Ora, Deus deve honra para nós? Que distorção da palavra, que mentira, somos nós que devemos honra a Deus. Primeiro mandamento com promessa é honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os seus dias na terra. Quem tem dever de honrar os pais são os filhos, pai não tem dever de honrar filho. Da onde que pai tem obrigação de honrar filho? É filho que honra pai. Aí vinha aquela desgraça daquela música, perdão falar isso aqui, e Deus vai te honrar, Deus vai te honrar. Deus não tem obrigação de te honrar. Deus não deve nada para ninguém. Se tem alguém que tem dívida com Deus, somos nós. Somos nós que somos devedores de Cristo, nós que somos devedores de Deus, porque Ele pegou o seu filho, seu único filho, entregou numa cruz para morrer em nosso lugar. Ele pagou o mais alto preço e nos deu essa salvação totalmente gratuita. E só o que Ele quer de nós, que a gente vive uma vida segundo a sua vontade, para a glória dEle e para o nosso bem. E ainda isso tudo ainda nos faz bem. Mas nós estamos exigindo de Deus que Ele faça algo por mim, que Ele me glorifique, que Ele me honre. Não, meu irmão, isso é conversa do diabo. Somos nós que devemos honrar a Deus. É a sua vida, é a minha vida que deve honrar a Deus. É o que nós fazemos que entrega a honra a Deus. Deus não tem mais nada para nos entregar. Ele já entregou tudo o que tinha, seu Filho Jesus. Agora o que Ele está esperando é a manifestação dos seus filhos aqui na terra. E se você e eu somos filhos, nós devemos glorificar o nome dEle. Somos nós que devemos essa honra a Ele. Amém? E aí eu só vou pegar aqui um detalhezinho quando ele fala assim. Deixa eu ver que hora é. Quando ele fala assim, eles mandam sobre a sua vida. Lá no capítulo 9. E cada um de nós são proprietários de nossos bens e rebanhos. Quando eu vi essa parte, quando ele fala assim, eles mandam sobre a sua vida, me passou um filme na cabeça. Porque assim, qual que é a guerra hoje entre o reino das trevas e o reino dos céus? Qual que é a grande guerra? Aonde que essa guerra aqui nós estamos vivendo ela? Na mente, certo? A guerra entre o reino das trevas e o reino dos céus, nesse momento, ela é travada para conquistar a minha e a sua mente. Por quê? Porque se você é cristão, se você é salvo, o seu espírito é dele, o seu corpo é dele. Agora, o que a Bíblia fala? Que a nossa mente precisa ser renovada, a nossa mente precisa ser transformada. A mente, ela não passa por um processo instantâneo de transformação, mas ela passa por um processo longo de renovação. E essa renovação se dá como? Através do conhecimento da palavra de Deus. E o que o outro lado está tentando fazer? Tentando convencer você de que isso aqui não é importante. Ou tentando construir na sua e na minha mente outras verdades, outras narrativas que não condizem com a palavra de Deus. Então, esse povo que é escravo na terra prometida, ele está vivendo sobre o quê? Sobre a influência do reino das trevas, na mente. Então, é aquele cristão, ou aquele que se diz cristão, mas você vai conversar com ele, você vê que toda a conversa dele, o pensamento dele é totalmente distorcido da palavra de Deus. É aquela pessoa que é praticamente avessa à palavra de Deus.
mas ele tem uma aparência de cristão. É aquela pessoa que você vai conversar e você, às vezes ali num debate, numa conversa, qualquer coisa semelhante a isso, você está ali pautando a sua vida na palavra e a pessoa só está naquela conversa assim, mas eu acho, né? Não, mas eu acho. Mas eu acho, né? E aí, eu sempre brinco, né? Que Deus está se lixando, né? Para o que a gente acha ou deixa de achar. Ele só está preocupado realmente se nós conhecemos ou não conhecemos a palavra. Então, viver pelo que eu acho é uma escolha de não viver a palavra de Deus. Porque eu, como cristão, eu não acho nada. Eu obedeço. Entende a diferença? Eu obedeço. Tem um exemplo, eu acho muito legal o testemunho desse homem. Ele foi pastor no Senegal durante muitos e muitos anos. Esse homem, ele nunca tinha tido um contato com Deus, nunca tinha tido um contato com uma igreja evangélica, e num certo dia ele está caminhando e ele passa em frente a uma igreja evangélica, ele para na porta, ele olha para dentro e o pastor está pregando assim, Mateus 28, que diz: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Aí ele escuta essa mensagem, ele entra na igreja, ele entrega a vida para Jesus, ele faz o seminário e ele é enviado como missionário para o Senegal, e lá ele monta uma base missionária e fica toda a sua vida em missões. E aí quando ele vai testemunhar, ele sempre diz assim: eu não sabia nada de Deus, eu não sabia nem quem era Deus, mas eu escutei um versículo e obedeci. Só o que ele precisou foi um versículo, e a vida dele foi pautada em cima daquilo. Tem muitos de nós que às vezes até conhecemos isso aqui de cabo a rabo, mas não estamos vivendo. Porque tem aqueles que conhecem e não praticam, e os que desconhecem, por seja o motivo que for. Então desafio você, comece a ler a Bíblia olhando para você. Eu estou lendo, mas tem tal coisa aqui, cara, minha vida não está alinhada com isso aqui, eu vou resolver. E começa um a um. A vida com Deus, a leitura da palavra, não é o quanto você lê, não é isso que vai mudar a sua vida, não é a quantidade da leitura, apesar de que tudo isso é bom e é importante, é o quanto você lê e pratica. Se você a cada dia encontrar um versículo para mudar a sua vida, e você fazer isso ao longo de um ano, você verá como a sua vida será transformada. Agora, se você ler toda a Bíblia, mês a mês, pegar em Gênesis, terminar Apocalipse todo mês, mas em nenhum momento aplicar isso, você pode ser um grande sepulcro caiado. Muito bonito por fora, mas por dentro só tem podridão. E entenda aqui, meu irmão, quando ele fala de escravos na terra prometida, ele está falando de um domínio na nossa mente, mas também um domínio sobre os nossos bens. É o que ele está dizendo aqui. Eles mandam sobre a nossa vida, sobre a vida de cada um de nós, e eles são o quê? Proprietários de nossos bens e rebanhos. Você acha que tem alguma coisa. É aquele tipo de vida, tá? Que você vai, trabalha. Quando você começa a tirar o nariz fora da água assim, sabe? Aí a água vem e sobe de novo. Aí você começa a se afoga, vai. Tenta dar uma respiradinha e a água, sabe? Esse tipo de vida. Que parece que a gente não tem o domínio sobre o que é nosso. Parece que as coisas vazam. Tem uns irmãos se torcendo na cadeira aí. Parece que as coisas passam no vão do dedo assim, que está toda hora saindo. É igual querer segurar a água com a mão, sabe? Você faz o maior esforço do mundo, aquilo vai. Reflita sobre isso. Talvez você esteja errando em alguma área nesse sentido. E talvez por isso, tudo isso tenha acontecido na sua vida.